Olá pessoal, sou eu, professor Marcinho, mais uma vez aqui com vocês no nosso canal Prof. Marcinho Deus FL. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, eu só quero ajudar, aqui a matemática é de graça. Vamos lá, hoje o tema da nossa aula será função do primeiro grau. Hoje nós vamos falar um pouquinho de função do primeiro grau, ok? A função do primeiro grau ela tem um tipo, toda função ela tem um tipo, tem uma lei de formação. O tipo da função do primeiro grau é f de x igual a x mais, vamos colocar aqui ó, o b, tá? O a e o b são os coeficientes, né, da lei da função do primeiro grau. Por que ela é uma função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau, tá? Por que ela é uma função do primeiro grau? Porque ela tem o expoente 1 em cima do x aqui, ó. Ela pode ser chamada de f de x ou y igual a quem? A x mais b, tá? A condição de existência da função do primeiro grau pode ser f de x ou y, tanto faz, tá? A condição de existência é o seguinte: o a tem que ser diferente de zero. O a e o b tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Essa é a condição de existência da função do primeiro grau, ok? Vou colocar alguns exemplos aqui da função do primeiro grau. Vamos colocar, ó, primeiro, exemplo A, y é igual a 2x menos 3. Né? Exemplo B, f de x é igual a menos x mais 1. Exemplo C, tá? Todas elas o x está elevado a 1. Tá? Todas elas o x está elevado a 1. Olha o próximo exemplo aqui, olha. F de x é igual a menos 3 mais 2x. Tá? Ó, menos 3 mais 2x. E no exemplo D, y é igual a menos x. Ok? Então, olha, professor, o exemplo A. f de y é igual a 2x menos 3 aqui, ó, nesse exemplo. Nesse caso, o nosso a vale 2 e o nosso b vale menos 3. Tá? O a é o coeficiente angular e o b coeficiente linear. Depois nós vamos tratar com mais cuidado qual é a função do a e do b dentro da função do primeiro grau. Que papel que cada um exerce dentro da função do primeiro grau. Aqui nós temos que o b vale 1, que é esse aqui, e o nosso a vai valer quanto? Ó, menos 1, que quando não tem nenhum valor expresso aqui, não posso esquecer que vale 1 aqui, ó. Nessa função, olha, eu só alterei, ela é a mesma nossa aqui, olha, do exemplo A. Eu coloquei como f de x e troquei aqui de posição. Às vezes o aluno, ele pensa que sempre o primeiro valor que aparecer é o x. Não, é o coeficiente a. Sempre o primeiro valor, o aluno sempre pensa que o primeiro valor que aparece é o coeficiente a. Né? Mas no nosso caso nós mudamos aqui, ó. Aqui o a vale quanto? 2 e o b vale menos 3. O a sempre vai estar associado ao x, o coeficiente angular, e o b vai ser o nosso termo independente. Ó. Quem que está próximo do x aqui? O 2, então ele é o a, ok? E no nosso último exemplo, ó, o a vale menos 1 e o b é igual a 0, ok? Não esquecendo que o a, vamos colocar aqui, ó, que o a é o nosso coeficiente angular e o b
é o nosso coeficiente linear, tá? Exemplo gráfico, tá? Vamos representar graficamente a função. Então vou colocar uma função aqui, ó. F de x é igual a x menos 2. Vou atribuir valores na função, vou atribuir valores para x. Então vou montar aqui, né, um quadrinho para a gente atribuir valores para x. Vamos colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá ok? Ó. Esses são os valores de x. Agora eu vou achar o valor de quem? Do y, pela lei de associação, tá? Então vamos fazer aqui, ó, y é igual a x menos 2. Então vamos pegar aqui o nosso primeiro valor de x. Y é igual a menos 2, que vai dar quem? Menos 4. Quando x vale menos 1, y é igual a menos 1, menos 2, que é igual a quem? Menos 3. Quando x valer 0, y é igual a 0, menos 2, que é igual a menos 2. Quando Então, pessoal, dando continuidade, olha, nós temos aqui todos os pares ordenados que nós chegamos nesses números através de quem? Através da lei de associação, olha, estou colocando a lei de associação aqui, ó, tá ok? E dessa forma eu vou representar graficamente no nosso eixo cartesiano que está aqui, olha, o eixo cartesiano. Então, primeiro par ordenado, menos 2 e menos 4, né? Ó, vou sair do menos 2 e vou ligar com quem? Com menos 4, nosso primeiro ponto. Segundo ponto, menos 1 e menos 3. Vou sair aqui do menos 1, vou ligar com menos 3. Próximo ponto, 0 e menos 2. Quando o 0 for de x, o ponto cai em cima do eixo y. Aqui, ó. Próximo ponto. Próximo ponto nosso vai ser quem? 1 e menos 1. 1 de x com menos 1. O próximo ponto vai ser 2 e 0. Ó. Agora inverteu, o 0 é do y, então o ponto cai em cima do eixo x. E o próximo ponto nosso vai ser o 3 e 1. 3 e 1. E o último ponto nosso vai ser 4 e 2. Vamos acrescentar o nosso 4 aqui, ó. 4, vamos mais um pouquinho aqui. E 2, né? Então, a reta nossa, 4 e 2, para o nosso gráfico ficar completo. Isso, ó. Então, olha. Esses pares ordenados estão representados naquele plano cartesiano. Então, esses pontos, após ligar os pontos, nós traçamos a reta. Traçando a reta, essa é a representação gráfica da função f de x igual a x menos 2, tá? Alguns pontos importantes. Ó, aqui, o ponto onde a reta corta o eixo x é chamado de raiz. O ponto onde a reta corta o eixo y é o nosso coeficiente linear. Professor, o senhor não falou de coeficiente angular.
O coeficiente angular é ele que dá a inclinação da nossa reta aqui, ó. Coeficiente angular, tá? No nosso caso, a função vale a igual a 1, b igual a menos 2. Né? O nosso a é maior que zero. Então, toda vez que o nosso a for maior que zero, a nossa reta vai ter esse tipo de inclinação aqui, ó. Tá? Você vai perceber a hora que eu passar o exemplo para você da função com a menor que zero. Tá ok? Então, a nossa função é uma função crescente. Função crescente. Por que ela é uma função crescente? O que é uma função crescente para a gente finalizar essa aula? A função crescente ela é da seguinte forma, olha. Toda vez que eu variar o x, o y tem que ir no mesmo sentido do x. Ou seja, olha, meu x era menos 2, aumentei para menos 1, o y aumentou para menos 3. Aumentei para 0, o y aumentou para menos 2. Aumentei para 1, ele aumentou para menos 1. Aumentei para 2, ele aumentou para 0. Aumentei para 3, ele aumentou para 1. Aumentei para 4, ele aumentou para 2. Ou seja, quanto mais eu variar o meu x nesse sentido, o meu y vai aumentar. Se eu diminuir o meu y, o meu x, o meu y vai diminuir. Então isso é uma função crescente, porque o nosso a é igual a 1 e o a é maior que 0. Valeu? Então a gente encerra aqui a nossa primeira aula de função do primeiro grau. Tá? Espero ter ajudado vocês. Matemática de graça, com felicidade. Deus abençoe todo mundo. Vamos lá, firma estudo. Valeu!